O Brasil estava financiando a ditadura cubana? Essa foi uma das principais críticas em relação ao programa Mais Médicos, que o Brasil estaria mandando dinheiro para Cuba para financiar a repressão no país, a perseguição de opositores políticos e restrição de liberdade de imprensa. Só que, se a gente sair do mundinho de delírio do Bolsonaro, que é quem fala isso e depois reverbera, entre outros ideólogos de extrema-direita, como Olavo de Carvalho, Nando Moura, essas pessoas que ficam repetindo essas coisas e convencendo as pessoas de que são a verdade, a gente tem que entender uma coisa: isso se chama geopolítica, que estuda a relação entre estados, entre países e como os tratados diplomáticos ou comerciais avançam os interesses de um país em uma determinada região. Então, quando, por exemplo, um país se aproxima de outro com o qual tem grandes divergências políticas, por exemplo, isso pode ter um efeito muito prático na região, em termos comerciais ou em termos de influência, de fato, naquela área. Se a gente quiser trabalhar com exemplo, podemos começar com os Estados Unidos, que é um país enorme, influente, que vende a bandeira da democracia e da liberdade, só que, por outro lado, é um país que atualmente manda apoio militar para 73% das ditaduras do mundo. Ou seja, é um país que ativamente contribui com treinamento, com armas, com equipamento militar para as ditaduras do mundo. Não em Cuba, mas em outras. Um caso exemplar é a relação dos Estados Unidos com a Arábia Saudita. Em 2017, o governo americano fechou um contrato de venda de armas com a Arábia Saudita na casa de muitos bilhões de dólares. Em contrapartida, a Arábia Saudita é um dos principais fornecedores de petróleo para os Estados Unidos. Se vocês não sabem, a Arábia Saudita é um país ditatorial, uma monarquia, é uma das mais rigorosas monarquias fundamentalistas islâmicas do Oriente Médio. Segundo o relatório Saudi Arabia Background and US Relations, que foi emitido a pedido do Congresso norte-americano, ele diz o seguinte: a lei saudita não permite a liberdade de reunião, expressão, religião, imprensa ou associação. Pelo contrário, o governo restringe estritamente tudo isso. Ou seja, você tem os Estados Unidos, que é um país democrático, como eu disse, que defende a liberdade e os valores democráticos, que tem um grande parceiro comercial e político e estratégico no Oriente Médio, que é a Arábia Saudita, que é um país ditatorial e um país onde não há as liberdades que os americanos defendem. Por que eles fazem isso? Porque eles precisam desse posto estratégico naquela região. São vários países que são em oposição aos Estados Unidos, vários países que são abertamente hostis aos Estados Unidos, como o Irã, por exemplo, e eles precisam de um aliado influente ali, independentemente de como o país rege a sua política doméstica. Inclusive, a Arábia Saudita é conhecida por financiar grupos terroristas que depois podem vir atacar os Estados Unidos, Tem um outro relatório chamado Anti-Money Laundering and Counter-Terrorist Financing Measures Kingdom of Saudi Arabia, no qual ele explica a relação do financiamento da Arábia Saudita a grupos terroristas e como o governo tenta controlar isso sem muita eficácia, porque a cúpula saudita também financia o terrorismo. Ele diz o seguinte: a Arábia Saudita enfrenta um alto e diversificado risco de financiamento ao terrorismo, vinculado ao terrorismo cometido tanto na Arábia Saudita quanto em países em conflitos na região. O risco de terrorismo e financiamento de terrorismo na Arábia Saudita está vinculado à presença de células da Al-Qaeda, Estado Islâmico, afiliados e outros grupos. O número de combatentes estrangeiros é alto, com estimativas superiores a 3.000 partidas entre janeiro de 2000 e fevereiro de 2018. Ou seja, a Arábia Saudita envia dinheiro para grupos terroristas e também combatentes. O próprio Bin Laden era de uma influente família saudita, então um dos maiores inimigos dos Estados Unidos saiu de um país que recebe dinheiro dos Estados Unidos e que depois volta para morder o calcanhar dos Estados Unidos. Ou seja, a relação é muito complexa. Você não pode simplesmente falar aqui que o Brasil financia a ditadura cubana, sendo que você tem, por exemplo, os Estados Unidos financiando a ditadura saudita, que financia grupos terroristas. Então a coisa é muito mais complicada do que parece a princípio. Inclusive, os Estados Unidos têm um longo histórico de financiar ditaduras e de financiar golpes militares pelo mundo. Entre 1947 e 89, que foi o período da Guerra Fria, os Estados Unidos tentou derrubar o governo de 72 países. Teve sucesso em 26 casos, incluindo no Brasil. O golpe militar de 64 no Brasil foi financiado e orquestrado pelos Estados Unidos. Eles tinham medo que o João Goulart fosse comunista e que pudesse fazer uma revolução comunista ao molde cubano no Brasil, então eles enviaram inteligência para o Brasil, dinheiro e se ofereceram a dar o apoio militar não apenas nos bastidores, mas também enviar tropas para o Brasil caso o golpe militar fracassasse. Então eles ativamente derrubaram o governo de João Goulart, fornecendo dinheiro para os conspiradores, e depois de 24 horas do golpe militar, os Estados Unidos já reconheceu a legitimidade do novo governo militar. E não foi o único caso, eles fizeram isso por vários países latino-americanos, fizeram no Chile também, ou seja, um país democrático, livre, que financiou ditaduras e que financia ainda hoje, porque isso avança os interesses do país.
os próprios interesses. Eles não fazem isso pensando nos outros, eles fazem pensando na própria economia deles, no próprio sistema político deles, na própria influência que eles têm pelo mundo. Eu vou tirar para vocês aqui vários links sobre isso, incluindo arquivos da CIA que revelam essa relação entre os Estados Unidos e o Brasil nos anos 60 que levou ao golpe militar. Então voltemos a Cuba. A relação do Brasil com Cuba. Se você olhar as estatísticas comerciais de Cuba e olhar quais são os parceiros principais comerciais do país, você vai ver que tem ali, olha, Rússia, Holanda, Canadá, Espanha, China, França, Alemanha, Reino Unido, Itália e Venezuela. Esses são os principais parceiros comerciais de Cuba hoje. Nem está o Brasil ali entre os principais. Vocês vão afirmar que então a Holanda, o Canadá, a Espanha, a França, a Alemanha, Reino Unido e Itália estão financiando a ditadura? Tem algum interesse em manter um governo ditatorial na América Latina? São interesses econômicos. Os países fazem comércio com os diferentes países para poder gerar riqueza. É assim que funciona. Isso diretamente também gera riqueza para Cuba e, por outro lado, se você olhar o histórico de Cuba ao longo desses últimos anos, também leva a uma eventual redemocratização. Hoje a economia cubana é mista, já não é como era o regime 40 anos atrás, então essa abertura para o mundo pode gradualmente levar a um regime mais democrático. E eu quero citar também um trecho aqui do Itamaraty, do Ministério de Relações Exteriores, que diz o seguinte, olha, as exportações do Brasil para Cuba em 2017 atingiram 346 milhões de dólares, ao passo que as importações brasileiras de Cuba atingiram 19 milhões. Em conjunto, o saldo comercial para 2017 foi de 326 milhões de dólares para o Brasil. Então o Brasil, com esse comércio com Cuba, se beneficiou, teve um saldo positivo de 326 milhões. Foi muito mais benéfico em termos comerciais para o Brasil do que para Cuba, esse comércio exterior com o país. E além disso também tem um programa Mais Médicos que também acaba enviando recursos para Cuba. Mas, como eu disse, essas questões envolvendo relações diplomáticas ou comerciais ou políticas em geral são muito mais complexas do que meramente financiar uma ditadura. É claro que durante a era do PT o Brasil se alinhou com países na América Latina com os quais ele tinha maior identidade, justamente para fortalecer a região. Houve até uma disputa informal ali para quem seria o líder do bloco entre o Chávez e o Lula, porque ambos queriam ser a voz predominante nesse momento, mas o Brasil, por seu tamanho e por sua influência geográfica, acabou se destacando e se tornou um dos líderes. É curioso porque nesse período também houve uma certa acusação de que o Brasil havia se tornado um mini país imperial, porque acabou fazendo comércio ali com países vizinhos, projetos de infraestrutura em países vizinhos, e muitos desses países próximos estavam um pouco constrangidos porque o Brasil queria dominar a região ali, como faz os Estados Unidos em relação a outros países do mundo. Então, para concluir, essa frase que o Brasil financiou a ditadura cubana, ela é simplória, ela é burra, ela é típica frase simplória que sai da boca do Bolsonaro, ou do Nando Moura, ou do Olavo de Carvalho, e que não reflete como as coisas funcionam na vida real, no mundo real. Porque todos os países estão se relacionando mutuamente aqui. Como você viu, Canadá, Espanha, Itália, Alemanha, Reino Unido também fazem comércio com Cuba, também enviam turistas para lá. São parceiros comerciais muito mais importantes para Cuba do que o Brasil, por exemplo. A própria União Europeia como um todo é um dos principais parceiros comerciais de Cuba e nem por isso você vai dizer que eles estão passando pano para ditador. No fundo, o que mais importa é uma questão de alianças estratégicas políticas mundiais. Para os Estados Unidos, pouco importa se a Arábia Saudita é ditatorial ou não. O que importa é que ele tem um aliado importante na região. Isso que motiva o comércio entre os dois países e as alianças militares também. Nesse caso, se for pensarmos por essa ótica, pouco importa se Cuba tem ditador ou não, desde que ajudasse o Brasil a desenvolver um projeto de integração regional, comercial e política. Como o Bolsonaro vem com uma forte agenda ideológica de extrema direita, então ele quer se afastar desses governos que têm um sistema político-econômico diferente, com o qual ele discorda, que são os comunistas, e vai se alinhar com países ditatoriais ou não, que têm uma agenda de extrema direita como ele defende. Mesmo assim, ele será obrigado a se relacionar e a comercializar com um país como a China, por exemplo, que também é comunista e é um dos maiores países do mundo em termos comerciais e políticos, e que nos próximos anos se tornará a maior economia do mundo também. Então ele pode até cortar vínculos com Cuba, porque ele não quer se relacionar com ditadores ou com governos comunistas, mas não pode ignorar a China, que também é um governo ditatorial e também é um governo comunista. Ou seja, esse papo aí de agenda ideológica é uma balela para vender para os seus eleitores, que também são estúpidos e também não conseguem pensar a complexidade do mundo. A melhor solução para a ignorância, gente, é estudar, é pesquisar. Eu vou deixar todos os links para vocês aqui consultarem, para vocês lerem esses links, lerem esses relatórios, lerem sobre a relação entre Estados Unidos e a Arábia Saudita, lerem sobre o passado dos Estados Unidos tentando derrubar governos democráticos pelo mundo, lerem sobre Cuba,
Pode ficar à vontade, consultem os links aqui, porque essa é a única saída para esse mundo ignorante, obscurantista, burro que o Brasil está entrando. Eu quero saber o que vocês pensam sobre esse assunto aí, se vocês já leram alguma coisa sobre essas questões envolvendo ditaduras pelo mundo, o Brasil e Cuba. Deixa no comentário aqui embaixo o que você pensa, deixa o joinha, assina o canal e a gente se vê por aí. Abraço e até mais. Tchau!